para a nossa vida, né? Então a gente precisa orar assim mesmo, e quando vier as ações para o quebrantamento, a gente precisa entender que é de Deus e formatar pelo poder do Espírito o nosso caráter ao caráter de Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos hoje para encerrar o capítulo 7 de Romanos. Então hoje, Romanos 7, 16 a 25. Mas não tem como você estudar o capítulo 7 se não estudar o capítulo 8. Então nós estaremos dentro de outras quartas-feiras dando seguimento no capítulo 8, porque é como se ficasse incompleta, né? Tem tanta coisa maravilhosa no capítulo 8 também. Então a gente encerrará o capítulo 7 hoje, e na próxima quarta-feira estará com a gente aqui para falar com a gente um grande servo do Senhor. Então você tem que vir para ver para quarta-feira quem vai ministrar o estudo bíblico. Não vou lhe adiantar, a sua curiosidade será uma curiosidade santa, para que você treine o seu domínio próprio, tá bom? Então, só você olhar a escala que você vai saber quem vai estar pregando aqui na próxima quarta-feira, tá joia? Muito bem, vamos lá, Romanos 7, 16 a 25, só lembrando que quarta-feira passada, nós entendemos e aprendemos que a lei não mata ninguém, ela revela que estamos mortos por causa dos nossos pecados. Também não há nenhuma comunhão da lei do Espírito, entre a lei do Espírito e a natureza carnal, são opostos entre si. E por final, a lei ela anula qualquer possibilidade de méritos para a salvação, porque ela aponta quem somos, né? Então vamos para a nossa leitura de hoje. Eu quero convidá-lo a ler comigo em voz audível. Leamos Romanos 7, 16 a 25. Vamos lá? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Nós já oramos ao Senhor e o nosso desejo é que cada um saia daqui hoje edificado com a palavra do nosso bom Deus. Não esqueçamos de orar uns pelos outros, sempre, principalmente pelos nossos irmãos, no caso o Natanael e Délia, com uma outra equipe que está em São Paulo e só retorna no sábado. Então, orar por eles também, o curso que estão fazendo, né? E orar por cada irmão da igreja que está desanimado, que poderia estar aqui hoje, que não está. Aumente as denúncias pelos outros, vamos clamar ao Senhor por isso, porque só o Senhor pode mover o nosso coração e trazer-nos a alegria da comunhão. A comunhão no Senhor, ela é maravilhosa, e com os irmãos, esta comunhão ela é maravilhosa. Então não esqueça de interceder pelo seu irmão. Muito bem, hoje vamos falar sobre o tema a razão ou as razões dos conflitos interiores na vida do crente. Nós já
fizemos uma recapitulação e vamos lembrar que no texto passado nós encontramos lá Paulo dizendo que a lei apontou e mostrou que o coração do homem, ele é de uma maneira muito intensa maligno. Ele é maligno. Nós discutimos isso na quarta-feira passada, trabalhamos sobre a vontade, as duas vontades em nós, e eu quero já começar com uma afirmação um pouco estranha. Mas se você não tem os conflitos interiores espirituais, isso significa que ou você não é convertido, ou você está apagando o espírito da sua vida. É importante entender isso. Então há um benefício, há um ponto positivo quando você começa a ter muitos conflitos interiores sobre aquilo que você está fazendo, que você não pode fazer, que você deve fazer. Então esse conflito ou esses conflitos, eles também podem revelar algo bom na nossa vida. Nós vamos trabalhar hoje com algumas perguntas e respostas. Fique bem à vontade para você participar conosco, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu quero é: qual a razão da existência de conflitos na vida do crente? E olha só, ele disse que odiava o pecado, que ele queria fazer o que era bom, mas na verdade ele não fazia o que ele queria, mas sim o que ele odiava. Então há um conflito. Então vamos lá, qual a razão, o que está por trás deste conflito? Qual a razão da existência deste conflito? Ok, fui concebido em pecado. Ok. E aí? O que leva então? Se eu nasci no pecado, então o que leva a ter um conflito? O que é necessário para ter esse conflito? Conversão. O que significa conversão? Ser regenerado. Mas para você ser regenerado, o que tem que acontecer? Nascer de novo. Se arrepender dos pecados e nascer de novo. Você só nasce de novo. Quando você nasce de novo, você passa a ter o que na sua vida? Uma nova vida, o Espírito. Eu estou querendo uma palavrinha. Os mandamentos, uma nova natureza. Uma nova natureza. Então, o Espírito entra no coração e promove isso que vocês falaram aqui agora, sobre a salvação. Então, só pode haver conflito se houver a conversão, se o Espírito Santo entrar, se ele entrar no coração. Então a razão do conflito é porque veio algo que mudou o modo de pensar, mudou o modo de ser. Então o Espírito Santo colocado em nosso coração, e ele não vem aqui para entrar, fazer, sair, vir de novo, fazer e sair, mas a partir do momento da conversão, e aí então biblicamente assim entendo diferentemente de muitos outros irmãos, que o batismo com o Espírito Santo se dá no momento da conversão, e ele passa a ser o que no nosso coração? Morador, habitante. Ele é um habitante. 1 Coríntios 3,16. Por gentileza, vamos dar uma viradinha aí em 1 Coríntios 3, 23. Ou melhor, 3,16. O que Paulo disse que nós somos? Santuário de Deus. O que é um santuário? Um templo, lugar de adoração. Então o nosso coração, o nosso corpo é um local em que tem que haver uma natureza que produza a adoração. Mas aí ele vai dizer aqui, e que o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus habita.
Uma vez que o Espírito de Deus habita no nosso coração, ele lança luz. Ele lançando luz, como nós estudamos quarta-feira passada, ele revela o nosso estado de pecaminosidade ou de morte. E então essa natureza carnal, que ainda está agindo em nós, ela é manifestada pela luz do Espírito Santo, ela é revelada. Deixa então eu ilustrar isso de maneira muito simples. Vamos pensar que você não pode ser visto e você ganha diariamente a sua alimentação, e para você comer, você entra então num local muito escuro, em que você não enxerga nada, e você fica ali dentro, e ali você começa a comer. Então a comida que você está comendo ali é uma comida deliciosa, e você come sem problema nenhum. Mas só que você não sabe que tanto a comida que está sendo feita é uma comida que não tem nenhum capricho para se fazer, e o lugar que você está também tem muitas coisas de sujeiras ali que torna impossível você se alimentar. Mas você não está vendo duas coisas. Você não está vendo o estado do lugar em que você se encontra, e você também não está vendo a maneira que é produzida a comida que você está comendo. De repente alguém lhe fala o modo que é preparada a sua comida, e alguém então acende uma luz forte para revelar o lugar que você está se alimentando. Então, naquele momento você para, você diz, não tem como eu comer nem essa comida e nem me alimentar neste lugar, dado a questão da sujeira que aqui está. É a mesma coisa, enquanto não estamos em Jesus, nós estamos nos alimentando com facilidade, nos deliciando, nos deleitando nos prazeres deste mundo, achando que estamos produzindo vida. De repente o Espírito Santo vem e cala a nossa boca e tira a nossa alegria, porque ele vem e diz para nós assim: olha só, é lixo que você está comendo. É lixo que você está comendo. Então por isso gera este conflito, porque agora ele passa a morar no seu coração, ele passa agora a lhe mostrar quem é a natureza antes dele, totalmente, fortemente maligna. É por isso que ele falou anteriormente: eu pensava que estava vivo, mas na verdade a lei veio e me mostrou que eu estava morto através do pecado. Então, qual que é a razão primeira dos conflitos? É porque o Espírito Santo entrou no coração. Então é muito automático isso. Se ele entra no coração, ele bate de frente com a natureza carnal, como foi citado aqui Gálatas 5, 16 e 17, né? Que há uma guerra entre a natureza carnal e a espiritual. Então, se é natural, automaticamente vai ter essa guerra. Vai ter essa guerra. Então é necessário que a gente entenda isso. Então os conflitos têm um lado bom. Qual que é o lado bom? Significa que você está vendo um conflito pessoal e interior, significa que o Espírito Santo está agindo no nosso coração. Então essa é a primeira pergunta. Mas, no entanto, é preciso então uma outra pergunta. O que o Espírito Santo faz no interior do homem para que este entre em conflito? Qual é o conflito? O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. O que nós podemos então, qual que é a obra que ele opera em nós? Para que a gente possa então entender isso. Veja bem, ele entrou no nosso coração, mas agora ele efetua em nós uma obra. Que obra é esta? Salvação, regeneração, santificação. E aí, o crente,
quando você fala de regeneração, o crente, ele é criado dentro da criação. Numa forma direta, todo mundo é filho de Deus, ou seja, no sentido de que foi criado por Deus. Mas no contexto espiritual, nem todo mundo é filho de Deus, porque Deus criou todo mundo, e dentro desses que Deus criou, Ele criou um povo para si. Ele fez um povo para si. Eu estou nas minhas devocionais me deliciando com os capítulos finais do profeta Isaías. Possivelmente domingo pregaremos o capítulo 61. Mas estou me deliciando a maneira como Deus fala com o povo dele. Não é só o povo de Israel, não. Ele fala também para o povo de Nova Brasília, de Cariacica, o povo gentio, unido, trazido em Cristo. Mas há algo muito especial que a maioria da igreja ainda não entendeu. É que a libertação promovida por Jesus é uma libertação em meio a um cativeiro. Não é do cativeiro. Paulo fala muito isso. Você pode ser um escravo livre ou um livre escravo. Por que que isso acontece? Porque quando o Espírito Santo entra no coração da gente, ele nos tira vou usar a palavra patamar, de todo mundo, e nos eleva sobre tudo o que acontece. E nós passamos a viver aqui, mas governados por aqui. Só que não é um governo decretivo, não é um governo soberano. Por exemplo, a Coreia do Norte. Quem governa a Coreia do Norte? É o Senhor Deus. Apesar do ditador coreano. Quem governa lá é o Senhor Deus. Quem governou a nação de Judá foi o Senhor, até mesmo quando Nabucodonosor foi lá e tomou Judá, Jerusalém. É o Senhor que está acima disso. Nós, em Cristo, nós somos colocados acima do sistema normal. Possivelmente o meu tema seja alguma coisa relacionada ao sistema, livres, libertos do sistema no sistema. Porque para nós não conta como determinação final o que acontece aqui. Ninguém pode nos prender, ninguém pode nos amarrar, ninguém pode nos derrotar, ninguém. Então o Espírito Santo, quando ele entra, ele muda. Primeira coisa, essa natureza. Então, mudando a natureza, ele ilumina o coração da gente. Daí, então, surgem os nossos conflitos. E esses conflitos agora, eles provam que houve salvação. Porque no outro estado não havia o conflito. Por quê? Porque você estava naquele cômodo, naquele quarto escuro, comendo uma comida, achando que a comida estava deliciosa, estava muito boa, e o local estava bom, até que alguém lhe mostrou como que era a comida e como que era o lugar. Então, se alguém lhe mostrou quem você é, e você entendeu quem você é porque você foi salvo por Jesus. Então, o conflito que Paulo, olha só, ele vai dizer aqui, olha que coisa interessante, porque Paulo usa algumas expressões muito interessantes. Ele diz assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, o meu pecado, revelado na lei, me faz entender que o problema não é a lei, o problema sou eu. Então eu vejo que a lei é boa, eu que sou ruim, pecaminoso.
Ele continua dizendo: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Tem que ter cuidado para dizer que Paulo não estava aqui saindo, não. Olha só, eu não tenho culpa nenhuma, é só minha natureza pecaminosa. Não, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que não há condição de fazer a vontade de Deus se o Espírito Santo não agir em mim. Não há como haver um acordo entre o Espírito Santo e a natureza carnal. Quem falou sobre santificação aqui? Alguém falou santificação? Ali. O processo de santificação é justamente este. Não pode haver. Não pode haver. Não dá para você vir aqui hoje, levantar a mão, dizer eu te amo, ó Senhor, e sair ali fora e fazer tudo contrário aos mandamentos do Senhor. Então há uma promoção, há uma transformação no coração. Então o pecado na vida da gente, ele nos conduz para a perdição. Ele diz: a natureza carnal me conduz para a perdição. 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, em mim há uma natureza carnal, e essa natureza carnal, ela não está de acordo com a espiritual. É isso que ele está tratando o tempo todo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Opa, se eu prefiro o bem e entendo que eu não consigo fazer o bem, é porque este bem não é um bem benéfico a si mesmo. Porque eu posso fazer um bem mesmo não sendo cristão. Mas quando ele fala dessa guerra, deste bem e deste mal, é porque este bem trazido é o bem espiritual, é a verdadeira boa obra. Vamos pensar aqui, a Confissão de Fé de Westminster diz que boas obras efetuadas por não crentes não são boas obras para Deus. O que isso quer dizer? É só voltar em Isaías 64. A nossa justiça é trapo de imundícia. A única boa obra que Deus recebe é aquela que eu obedeço ao Senhor, não para ser salvo ou para receber alguma coisa do Senhor, mas porque fui salvo pelo Senhor, e agora então eu vivo para a glória de Deus. Então este bem que ele está dizendo, aí ele continua: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, eu desejo fazer, mas quando eu vou fazer, está o quê? Incompleto. Porque para o Senhor, e ele começou o capítulo 7 dizendo o seguinte, ele disse, no versículo 7, ele disse assim: eu não conheceria a cobiça se não tivesse o mandamento, não cobiçarás. E aí entra um perigo muito grande, que eu tenho repetido desde o primeiro estudo, e vou fazer de novo aqui. Às vezes nós vemos uma pessoa e pensamos que ela é a pessoa mais santa deste mundo. Às vezes vemos alguém e pensamos que esse alguém é muito santo, porque ele não pratica pecados visíveis. Mas a questão aqui, ele pega lá no fundo, ele pega naquele que nós acabamos de cantar: sonda-me. Porque quando ele vai dizer sonda-me, o que você entende, o que você lembra com respeito à sonda? Isso mesmo, tem vários sentidos, né? Mas é alguma coisa que vai passar por lá, ou na veia, ou no sistema urinário, coisas do tipo. O cateter
eu estou aprendendo português e toda palavra que encerra com R e não tem acento, a tônica é a última, tá? Por favor. Para fazer o que você conhece como catéter, que eu prefiro falar o cateter, vai lá dentro. Então, uma sonda que passa. Se você vai desentupir um cano, você tem que usar uma sonda. Então, quando você fala sonda-me, você está dizendo que entra no profundo do meu coração. Entra lá, vai lá. E aí ele vai onde está entupido. E dentro disso ele vai vendo aquilo que nós temos e vai revelando para nós mesmos a nossa natureza pecaminosa. E aí está bem claro, o pecado que condena não é aquele que eu cometo apenas, que eu faço. Quebrei o aparelho, porque fiquei nervoso, quebrei o aparelho. Xinguei alguém, fiz isso, ou aquilo outro. Não, é muito mais que isto. Quando eu alimentei o desejo de xingar, e só não xinguei porque eu fiquei com vergonha dos outros, eu já pequei. Sim, pode perguntar. Dá a impressão. Veja bem, você está com muita vontade de não pecar, mas a sua natureza carnal lhe leva a pecar. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não tem como ser salvo por mim mesmo, porque mesmo querendo fazer isso aqui, eu faço aqui. E aí, então, a minha natureza carnal ainda exerce funções na minha vida. Então, não há mérito naquilo que eu faço para a salvação, né? A natureza carnal está ali. Enquanto nós estivermos na terra, por mais que nos santifiquemos, por mais que busquemos, nunca chegaremos a um ponto de dizer assim: eu estou tão santo que não preciso mais de Jesus. Então, só um minutinho, cuidado quando você vai falar assim: fulano de tal vai direto para o céu. Ele só vai através de Cristo, ele não vai direto, ele vai em Cristo. Então ele vai em Cristo e de Cristo ele vai para o céu. Mas ele não vai direto para o céu, ele vai em Cristo e de Cristo ele vai para o céu. Até mesmo nesse caso aí, até mesmo as coisas boas, ela vem de Deus, porque Deus te dá, né? Caso assim, toda boa dádiva, todo perfeito, tem que fazer até mesmo a gente tem vencer o pecado, trabalhando, fazendo uma coisa boa, não é para a nossa glória, para a glória de Deus. É o que está lá em Filipenses, que eu acho até nós lemos na outra vez, né? Filipenses 2. Filipenses 2, 12 e 13, né? Quando ele fala assim, olha, ele está dando uma ordem para você, Cidinha. Ele está dando uma ordem direta para o crente, certo? Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação. É para você, é para mim. A ordem é para mim, nós, com temor e tremor. Então é algo que eu faço. Aí então, se é eu que faço, tem alguma coisa boa em mim, ou mérito, ou olha o que ele fala no 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então, se eu estou no Senhor e quero fazer o bem, foi colocado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas há uma guerra da velha carne, querendo nos destruir, querendo nos tirar. Então é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos dá uma nova natureza, ele abre os olhos do nosso coração e molda a nossa vontade. Mas nunca chegaremos após a conversão a um ponto de dizer assim, eu me santifiquei tanto que agora eu estou sem pecado. Por quê? Porque sempre levantará a carnal
e em confronto nos mostrará que somos necessitados, carentes do Senhor. Certo? É o quarto sujo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando ela chega no coração, ela ilumina. Iluminando, a gente começa a pensar, peraí, eu fazia isso aqui. Falava assim, não deveria falar. A gente tem até umas brincadeiras, até a Cidinha, sempre a gente conversa junto sobre essas questões, até mesmo as brincadeiras que a gente fala, usando o nome de Deus, sem estar pensando no nome de Deus. Até isso. Né? Você, numa brincadeira, numa piadinha, numa coisa, você fala assim, meu Deus, então você está falando em nome, arrogando ou clamando pelo nome de Deus, sem estar realmente necessitando do nome de Deus, ou apenas por falar. Então a gente tem esses hábitos na vida da gente, e a Bíblia vai corrigindo a gente. Mas é o Espírito Santo que vai mostrando, porque a Bíblia por si só, se o Espírito Santo não aplicar, ela não vai. Nós vamos tratar isso no capítulo 8 de maneira muito intensa, sobre viver no Espírito, andar no Espírito, pender para o Espírito. Tá? A questão aqui do texto é que ele está querendo falar assim, não há condições nenhuma de você buscar a salvação por você mesmo. A lei mostra para você que você não pode. Mas então, quer dizer, quanto mais cheio do Espírito, mais força você tem. Tá? Mais força você tem. Para a gente, ainda outro aqui, qual a conclusão que chegamos então diante disso? Quando sabemos que não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos, qual é esta conclusão? A conclusão é, somos incapazes de alcançarmos o céu. Certo? Mesmo que você tenha a natureza espiritual que Ele revelou quem você é, você não pode alcançar o céu pela sua força. Porque a questão não é o quanto da lei você quebra, mas você quebra a lei. Romanos 6, 23. Como é que é mesmo? O salário... o salário do pecado. Eu tenho que frisar isso com vocês. Não é o salário do adultério, não é o salário da mentira, não é o salário do pecado. Então, se você adulterou, pecou, mas se você falou com seu filho assim, vai lá não, tem bicho papão, você pecou. E se você pecou, você quebrou a lei. Quebrou a lei, você precisa ser punido. Qual é a punição? Condenação eterna. Então, todos estariam fora da lei de Deus ou da presença de Deus. Todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que não dá para você ser salvo, não dá para você ser salvo. Então essa é a conclusão, nunca ninguém poderá alcançar a justificação sozinho. O pecado cometido é revelado pela lei. Quando você pensa que está numa coisa boa,
Aí vem a lei e fala assim, essa coisa não é boa nada. Você está pensando que é boa, não é boa nada. Porque a motivação dela é uma exaltação pessoal. Deixa eu até mostrar uma coisa para vocês. Sabe qual é o problema? O problema é que todo aquele que age fazendo o bem para o outro fora de Jesus, no fundo ele faz em benefício próprio. Ou ele faz para receber daquele com quem ele fez depois quando ele precisar, ou ele faz para acalmar a ira de Deus e merecer, né? Às vezes eu brincava com os nossos vizinhos aqui de Nova Brasília, a família do Eli, a gente brincava, a gente conversava muito sobre Bíblia, né? E a gente falava muito essa questão das obras, da graça. E aí, certa feita, nós estávamos no mesmo veículo e tinha alguém para passar, o motorista parou, deixou aquela pessoa ultrapassar. Aí eu falei assim, opa, você subiu 3 degraus para o céu, né? Na boa obra, né? Na verdade, não. Na verdade, essa boa obra, por mais que você faça isso, tem que ter motivação correta para ser boa. E qual que é a motivação correta? É porque eu preciso ser gentil, amar o outro, independentemente se vou receber ou não. Então, essa é a questão. Então, não há como você justificar. Para encerrar, qual o único meio para se ter paz neste conflito? Olha o que ele diz. Ele vem descrevendo todas as suas dificuldades, o querer, o que fazer bem não está em mim, tal, no tocante a mim interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo com os meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. E aí ele começa o versículo 24, com uma expressão muito pesada. Qual que é a palavra? Desventurado. O que significa desventurado? O que significa bem-aventurado? Feliz, mas feliz por quê? Por ter sido abençoado. Então você pode também dizer, em vez de fazer feliz, pode falar também abençoado, agraciado. O desventurado, se bem-aventurado é um agraciado, o desventurado é o quê? Não, eu quero a palavra. Desgraçado. É isso mesmo. Mas é isso. É essa palavra. Desgraçado. Ele está dizendo aqui, desgraçado homem que sou, numa visão, presta atenção, numa visão humana. É Deus usando a sua lei para matar qualquer possibilidade de altivez, de pensamento que eu posso fazer alguma coisa. Eu sou mais crente que o irmão, eu sou mais crente do que o outro, eu sou melhor, por isso Deus... Olha, ele diz assim, humanamente falando, mesmo com o Espírito Santo no meu coração, ainda assim, por mim mesmo, a questão é essa, eu sou um desgraçado. Porque toda vez que eu busco fazer o bem, eu acabo fazendo o mal. E aí ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, eu sou salvo. Eu não sou um desgraçado, sou desgraçado sem Jesus, mas em Jesus, esse desgraçado se torna agraciado, cheio de graça, cheio de graça. E aí ele vai dizer, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu quero Cristo, mas a carne quer o pecado. Então, se não for Cristo, condenação. Entenderam? Então, o capítulo 7, ele fala do homem sem Jesus, ele fala do homem com Jesus, porém,
quando ele vai para as obras, a lei sempre revelará alguma coisa que ele tem que o torna incapaz. Eu sou crente agora, vou para o céu porque eu sou crente. Não, eu não vou para o céu porque eu sou crente. Eu não vou para o céu porque eu leio a Bíblia, eu não vou para o céu porque eu oro muito, eu não vou para o céu porque eu vou para a igreja, eu não vou para o céu porque eu ajudo o meu vizinho lá com uma cesta básica, com o meu veículo dando uma carona, com um auxílio, né, faxinas, né Camila, durante 60 dias, outros mandando comida. Você não vai ser salvo por isso, porque sem Jesus, você e eu somos alguém sem a graça, desgraçado, miserável. A NVI fala, miserável homem que sou, que é a mesma coisa de alguém sem graça, alguém na miséria do pecado. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo. Agora, pois, nenhuma... Mas isso é para quarta-feira que vem na outra, tá bom? Para quarta-feira que vem na outra, tá bom? E eu quero encerrar então fazendo uma pergunta a você. Quem é Jesus para você? Tem muitas pessoas criando o seu próprio Jesus. Tem até o Jesus daquela mulher famosa lá, artista lá, que eu não sei o nome dela, a artista da Globo lá, uma menina lá, que diz que Jesus é maneiraço. Jesus é aquele maneiro que me ama do jeito que eu sou. Chatos são os crentes que ficam falando sobre santificação com ela, então não gosta. Mas Jesus é maneiro. Tem o Jesus dela, tem o Jesus curandeiro, tem o Jesus que embora ele gosta muito da casa, mas não é da casa, mas ele é muito tipo da casa. Você vai lá, pega um empréstimo com ele, né? Tem aquele Jesus que você pega lá com a igreja lá, aquela igreja, e o cara benze lá o seu lencinho, você vai ter uma dívida no banco, você vai lá, passa na porta do banco, sua dívida desaparece. Tem esse tipo de Jesus. Tem aquele Jesus milagreiro, só para isso. Tem aquele Jesus que só para os momentos da crise da gente. O Jesus místico. Mas nós precisamos crer no Jesus das Escrituras, o Filho de Deus, que encarnou-se, viveu na terra, morreu crucificado, foi ressuscitado, foi assunto aos céus, intercede por nós, o único meio para a nossa salvação, que voltará para buscar a sua igreja. Mas eu quero fazer uma afirmação para você refletir durante esta noite, no momento que você estiver acordado. A maneira como você participa do culto, vive lá no seu serviço, na sociedade, em casa, a maneira como você vive a vida revela o Jesus que você crê. De repente pode não ser o Jesus das Escrituras. Pense nisso. Lembre-se, a única coisa que você merece, e eu, a única coisa que nós merecemos, é a condenação eterna. Miserável homem que sou. Mas Deus graciosamente enviou Jesus, e nele nós somos salvos. Agora, uma vez que fomos salvos também, houve uma nova natureza. Então nós amamos a Jesus, nós queremos servir ao Senhor. Como disse João, eu quero que cada um aqui pense nisso. Os mandamentos do Senhor não são penosos. E Jesus diz: por que dizeis, me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso com prazer, com alegria. Eu orei ao Senhor para que o nosso templo hoje estivesse cheio, e vou continuar orando. Eu quero ainda ter aqui os trabalhos da igreja, sendo quarta, sendo sexta, com todos os bancos cheios. Tenho orado, ore por isso.
Chame alguém que você não tem o hábito de ir na quarta, não tem o hábito de ir na sexta. Se você não tem o hábito de vir na sexta, venha na sexta para orar. Se você sabe de alguém que não tem o hábito de vir num desses dias, ligue para ele, chame. Tenha no coração essa chama, essa alegria de estar com os irmãos na presença de Deus, estudando a palavra do Senhor. Porque nós não merecemos, mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, deixamos de ser um desventurado e passamos a ser um bem-aventurado, em nome de Jesus. Coloquemos